Fala pessoal, e aí, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um personagem da tradição muçulmana, né? Que é o conhecido como Al-Qid ou El-Qid, conhecido como o Verde ou o Homem Verde, né? Na tradição muçulmana, o personagem Al-Qid. Valeu quem se inscreveu no canal. Quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal. E vamos ao vídeo de hoje. Quem é esse personagem? É o Kid, Al-Qidir, o Verde, né? Conhecido como Verde na tradição muçulmana. Antes de falar sobre esse personagem, é preciso comentar sobre o significado da cor verde na tradição muçulmana. Ele tem o significado de juventude, prosperidade, né? Ele tem esses atributos de juventude, de prosperidade, razão porque muitas bandeiras de países muçulmanos são verdes, né? É uma cor importante para o Islã. Aqui no Alcorão diz o seguinte, no Alcorão, capítulo 18, versículo 31, eles entrarão nos jardins do Éden, onde correm os rios. Lá serão enfeitados com braceletes de ouro e vestidos com vestimentas verdes, de tafetá e brocado, e reclinar-se-ão em poltronas. A bela recompensa, o feliz refúgio. Em referência aqui, né, aos eleitos do paraíso, na tradição muçulmana, né, é dito que eles estarão vestidos com vestimentas verdes, né, de cor verde. Então, o verde ele tem esse significado, né, na tradição muçulmana. Por isso esse personagem, o Al-Qidir, ele é chamado de o Verde ou o Homem Verde, né? Esse personagem, ele é mencionado no Alcorão também, só que não pelo nome, né? É no capítulo 18, versículos 60 a 66, só para contextualizar, né? Nesse capítulo fala sobre. É um capítulo recheado de episódios sobrenaturais. Ele fala sobre a busca de Moisés pelas as águas da vida eterna, né? Moisés, ele ficou sabendo sobre essas águas da vida eterna, né? Quem beber ficaria jovem para sempre. E ele se dispôs a ir atrás, junto com seu assistente, né? Que a gente supõe que seja Josué, que o texto fala que ficaria onde dois mares se encontram, ou onde dois rios se encontram. Então, quando o servo dele foi lavar um peixe seco para preparar, esse peixe ganhou vida, né? Só que ele não falou com Moisés na hora. Depois que ele mencionou isso, eles foram no local onde foi lavado o peixe e se encontraram com esse personagem, né? O Al-Qidir. Razão porque na iconografia, nas imagens, nas ilustrações, como essa imagem da capa, ele é representado com um peixe, né? Às vezes segurando um peixe, às vezes montado num peixe, né? Esse episódio está no Alcorão, capítulo 18, versículos 60 a 66. E quando Moisés disse a seu servo: Não descansarei até alcançar o confluente dos dois mares, ainda que ande anos e anos. Depois, quando ambos atingiram o confluente, esqueceram seu peixe, que tomou livremente o caminho do mar. E quando seguiram mais adiante, disse a seu servo: Traze-nos o almoço,
cansamos-nos nesta viagem. Respondeu o servo: lembras-te quando nós nos refugiamos junto à rocha? Esqueci então o peixe. Foi o demônio que me fez esquecer. E ele tomou o rumo do mar, de modo quase milagroso. Disse Moisés: é o que estávamos procurando. E voltaram pelo mesmo caminho. E encontraram um de nossos servos, a quem concedemos misericórdia e revelamos algo de nossos conhecimentos. Disse-lhe Moisés: posso seguir-te para que me ensines o que te foi revelado da verdade? Não é? Nessa narrativa aqui, quando o servo de Moisés foi lavar um peixe seco, né, muito comum, um alimento muito comum no Mediterrâneo, na antiguidade, né, um peixe desidratado, coberto com sal, né. Quando ele foi lavar o peixe para preparar para cozinhar, o peixe recobrou vida e saiu nadando, né. Então eles voltaram lá e se encontraram com esse personagem. E Moisés, ele se coloca como discípulo desse personagem, né? Ele se propõe a aprender algo desse personagem, o Alquídir. E aí na narrativa ele é submetido, Moisés é submetido a provas, né? Que o Alquídir faz coisas aparentemente absurdas e no final tem um significado, né? É só mesmo nesse trecho do Alcorão, do capítulo 18, que esse personagem é mencionado, não pelo nome, né? E, curiosamente, né, tem um episódio semelhante aqui no Pseudo-Calístenes, né? O Pseudo-Calístenes são as narrativas aí fantásticas a respeito de Alexandre o Grande, né? Não são textos históricos oficiais, são textos mais fantasiosos, né? Narrativas fantásticas. Curiosamente, né? Em uma das narrativas, Alexandre foi para um local que é chamado de País dos Bem-Aventurados, né? Ou País das Trevas, porque é um local que seria escuro, né? Seria um local subterrâneo. E aí, nesse local, haviam várias fontes e o cozinheiro de Alexandre foi lavar um peixe, peixe seco, em uma dessas fontes e o peixe recobrou vida, né? Então, esse cozinheiro chamado André percebeu que essa fonte era a água da vida eterna e recolheu um bocado dessa água em um cantil de prata, só que não contou para Alexandre na época, né? Depois que eles saíram desse local, ele bebeu essa água e deu um pouco de beber para a filha de Alexandre, né? É uma narrativa bastante semelhante a essa. Ela é contada assim: e encontramos um lugar em que havia uma fonte resplandecente, cuja água refugia como um relâmpago, e havia outras muitos mananciais de água. O ar daquele lugar era bom e não demasiado sombrio. Estava faminto, quis tomar minha comida. Assim que chamei o meu cozinheiro, que se chamava André, e disse: prepara-me um bocado. Ele tomou um pescado seco e foi lavá-lo, para servir de comida, na água resplandecente do manancial. E apenas molhou ele na água, reviveu o peixe e escapou das mãos do cozinheiro. Ele se espantou com o susto, não me contou o sucedido. Mas ele tomou a água da fonte, bebeu e guardou algo em um recipiente de prata. É uma narrativa extremamente semelhante, né? Supõe-se que essa narrativa tenha sido feita aproximadamente aí no século IV da era cristã. E o Alcorão só foi revelado a Maomé aproximadamente no
no ano sexto, no século VI, né, da era cristã. Então é curioso, uma das narrativas fantásticas sobre Alexandre, né? Esse texto aqui, essa tradução aqui do Pseudo Calístenes, ela é majoritariamente, né, o helenista que traduziu ela. Ele diz que tirou de alguns manuscritos que foram feitos em grego por algum escriba egípcio de Alexandria e é datado aproximadamente do século IV, mais ou menos, da era cristã. Então é uma narrativa incrivelmente semelhante a essa do capítulo 18 do Alcorão, né? Inclusive, de acordo com os relatos históricos, né, havia a presença muçulmana na Península Ibérica, né, durante um tempo, na Idade Média, e por causa disso os espanhóis ficaram sabendo dessa narrativa, né, da busca pela fonte da vida eterna, e supostamente eles, quando os colonizadores espanhóis vieram para as Américas, especialmente para o Caribe, curiosamente eles realmente estavam buscando essa suposta fonte da vida eterna, né? Porque eles conheciam essa narrativa do Alcorão, devido lá ao período do domínio muçulmano na Península Ibérica, né? Mas sobre esse personagem, Al-Qidr, é possível traçar a origem dele desde um personagem que é conhecido como Razizadra, na antiga Babilônia, né? Seria o mesmo personagem que foi chamado de Razizadra na antiga Babilônia. Esse personagem misterioso seria um dos adeptos da vertente esotérica do masdeísmo, né? Da religião criada pelo Zaratustra, né? O masdeísmo. Então esse personagem imortal, né, teria vindo desde a época da antiga Babilônia, teve esse contato com Moisés e ele também teve contato com Maomé, né? As narrativas a respeito de Maomé conheceu esse personagem Al-Qidr, né? E aí tem uma narrativa falando também que depois que Maomé morreu, né, aglomerou uma grande multidão no local onde Maomé estava, onde o corpo dele estava, né? E um homem misterioso foi abrindo caminho no meio da multidão, né? Esse homem misterioso foi até o sogro de Maomé, né, Abu Bakr, e o genro de Maomé, Ali, prestou as suas condolências, né, os seus sentimentos pelo falecimento de Maomé e foi embora, né? As pessoas que estavam no local ficaram sem saber quem era, perguntaram para eles responderam, aquele ali é o Qidr, né? Ou Al-Qidr, o Homem Verde, né? Porque eles já tiveram contato com ele em outra ocasião. E esse personagem, Al-Qidr, ele se tornou o patrono do sufismo, né? O sufismo, conhecido como a vertente esotérica do Islã, né? O Al-Qidr, ele seria o patrono do sufismo, né? Muitos adeptos sufis relatam terem entrado em contato com esse personagem, né? Ele acaba desempenhando esse papel como o patrono do sufismo, né? A vertente esotérica do Islã. Um personagem misterioso, né? Que um imortal, né? Teria vindo desde os tempos de Zaratustra, na antiga Babilônia, com o nome de Razizadra, e teria tido contato com esses personagens históricos, né? Como Moisés, como Maomé, um personagem muito interessante, né? Al-Qidr, o Homem Verde, né? O Verde. São algumas narrativas que eu gostaria de falar sobre esse personagem. Personagem muito misterioso da tradição muçulmana, né? Al-Qidr, o Verde, o Homem Verde, né? Que está sempre jovem, né? Sempre imortal, né? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje, né? Sobre essa história que eu queria passar.
Muito obrigado quem vem acompanhando o canal. Quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui embaixo e valeu!